Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, episódio 128 desse seu podcast falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br, iTunes, Spotify, Deezer, Google Podcast, Castbox, da sua caixinha de som Bluetooth, da praia onde você está curtindo essa bye week dos Steelers, enfim, da onde você quiser. Eu sou Danilo Batista, seu host, tentando aproveitar um pouquinho dessa folga que o Steelers vai dar pra gente no domingo. Vamos fazer esse programa essa semana, porque a gente faz programas toda semana, mesmo que o Steelers não vá jogar na próxima semana. E para falar comigo desse grandioso Steelers e Chargers, tem a presença de Germano Coutinho, o melhor de todo o Brasil. Muito boa noite, Germano. Boa noite, Danilo. Boa noite, Ricardo. Boa noite para todos os nossos ouvintes. Eu estou bastante feliz com essa vitória, não poderia ser diferente. Uma vitória fora de casa, com o terceiro quarterback, onde a defesa, mais uma vez, fez a diferença. Então, vamos, que não poderíamos ter entrado na bye week de forma melhor. Muito bem, temos também para comentar esse jogo a presença do nosso chefe Ricardo Rezende. Muito boa noite, Ricardo. Boa noite para todos os amigos ouvintes, nossos queridos seguidores. Com muita satisfação, estamos aqui hoje para estar comentando uma grandiosíssima vitória da franquia Pittsburgh Steelers. Como eu estava com saudades de falar sobre uma vitória em temporada regular. Então, o que você não sabe, eu não tive a felicidade de participar na primeira vitória após o Bengals. Então, hoje estou aqui com um sorriso de orelha a orelha para estar falando de forma bem entusiástica sobre essa partida. Muito bem, então o nosso jogo de destaque e quase que a única pauta desse programa é Los Angeles Chargers 17, Pittsburgh Steelers 24, na verdade Steelers 24, Chargers 17, um jogo que oficialmente foi no Dignity Health Sports Park, em Los Angeles, mas na verdade era um grande portal que aquilo ali era um mini Heinz Field. Dos 25.425 torcedores que compareceram ao jogo, dá para estimar que uns 22 mil eram dos Steelers, aproximadamente. Foi a primeira coisa que o nosso quarterback em campo, Devlin The Duck Hodges, comentou. Muito obrigado pelo jogo em casa, muito obrigado pela presença da Steeler Nation. Enfim, vamos a destaques positivos e eu já posso dizer que a presença da torcida foi um destaque positivo. Bom, meu primeiro destaque positivo vai para o nosso punter, o Jordan Berry. Não se acostumem, queridos ouvintes, a escutar o nome dele nessa coluna dos pontos positivos, porque infelizmente a gente sabe que não será uma constante. Mas quando ele vai bem, a gente tem que dar o crédito devido. Então, nesse jogo ele foi muito bem. Foram 4 punts, no qual 2 caíram dentro da linha de 20 e, principalmente, o último punt do jogo caiu na linha de 1 jarda. Tudo bem que o mérito também foi acredito eu que era o Johnny Holton ali, de Gunner, na formação de punt, mas o Barry tem bastante méritos nisso. Então, podemos dizer que a atuação do Barry foi decisiva para que a gente ganhasse a partida. Então, fica aí meu primeiro destaque positivo do podcast de hoje para Jordan Berry. Tranquilo, Ricardo? Você quer dar um destaque positivo desse jogo? Antes de dar o meu destaque positivo, eu só queria mencionar muito bem o Jordan Berry, que o Germano introduziu. Palmas para o Jordan Berry. A gente abre muito a boca para criticá-lo, e muitas das vezes com razão, mas até então, nessa temporada, ele está fazendo um trabalho bem regular, bem do que a gente pode esperar de um punter de alto nível na NFL. Então, palmas, novamente, para o Barry. E só uma curiosidade a respeito da torcida, que o Danilo muito bem destacou, e que foi o nome do jogo. O Steelers não jogava em Los Angeles fazia muitos anos. A última vez que o Steelers jogou em Los Angeles foi em 1994. Então, para reforçar ainda mais o motivo de, basicamente, o Steelers estar jogando dentro de casa. Não é a primeira vez que a gente vê isso acontecendo em um jogo contra o Chargers. Alguns anos atrás, em San Diego, a torcida do Steelers também roubou a cena, participando em peso da partida. Dito isso,
vamos lá ao destaque positivo. E assim como Jordan Berry, esse nome que eu vou citar é um que eu vim criticando nos últimos programas, após as derrotas, mas no domingo teve um jogo primoroso que foi o James Conner. Foi o James Conner que a gente viu quando o Steelers estava na sequência de vitórias na temporada passada. O Steelers venceu 6 jogos, a gente viu esse James Conner quebrando tackles, caindo sempre após o primeiro contato, um dos principais nomes da liga, pelo menos nesse quesito, jogando de forma muito física, recebendo passes, correndo entre os tackles. Então, a gente vê, eu acredito que não seja dúvida, ninguém duvide disso, que o Conner ele tem total capacidade de poder ser o nosso running back principal. Passa por 2 fatores para pôr ele em posição de sucesso. O gameplay, algumas vezes não ajuda, e a gente viu o Randy Fichtner botando ele para correr entre os tackles, a gente viu o Randy Fichtner botando o Zach Banner com mais frequência como um bloqueador principal, um bloqueador extra, perdão. A gente viu o Vince McDonald, como foi no touchdown, que o Conner foi andando para a endzone, o Conner saindo muito bem. A gente viu a variedade de pulls com o De Castro, que a gente sabe que é uma jogada que o De Castro domina, é um dos melhores da NFL fazendo isso. Então, a partir do momento em que a gente vê o seu coach staff botando o jogador em posição de ter sucesso, boas coisas acontecem, e não foi diferente no domingo com o James Conner. Então, meu primeiro destaque mais do que positivo vai para ele, e já estendendo também a estreia do Ben Snell com mais envolvimento no jogo terrestre, merece total destaque. O Snell ele não teve uma boa pré-temporada. Por algum momento a gente chegou a discutir se valia a pena manter o Snell, e em determinado momento da partida a gente estava andando no campo do Los Angeles Chargers, fora de casa, uma defesa que tem bons jogadores, com um quarterback undrafted, free agents, do seu ano de rookie, e com um running back escolhido na 4ª rodada, que era o Ben Snell. E a gente andou absolutamente o campo todo queimando o relógio. Então, isso foi algo espetacular. Os amigos compartilharam até durante a partida, chamou bastante atenção. A melhor campanha do Steelers foi justamente aquela meio que após o intervalo. O Steelers deu quase 9 minutos, pode ter terminado só com um field goal, mas pro momento da partida eu achei ótimo só pelo tempo que foi queimado, e por ironia do destino ou não, acho que o principal erro para aquela campanha não ter terminado touchdown foi insistir ainda com o James Conner correndo com a bola, quando o Ben Snell estava com a mão quente, podemos dizer, e poderia ter finalizado a campanha, mas tudo bem, tranquilo, acontece. Então eu queria abrir dando esses justos reconhecimentos. Bom, gente, a gente pode prosseguir com mais destaques positivos. Eu sei que provavelmente nessas partidas vocês têm vários. Eu reforço o de Ricardo, do comprometimento que o Steelers teve com o jogo corrido, colocando tight ends em situação de bloqueio o tempo inteiro, colocando o Zach Banner para ser esse bloqueador extra em muitas oportunidades, especificamente 32% dos snaps, o que para eu tô falando só de snaps de ataque mesmo, o que para um jogador reserva de linha ofensiva, um bloqueador extra efetivamente, mostra que você está realmente disposto a proteger ao máximo o teu quarterback, abrir ao máximo gap pro teu jogo de corrida. Então, parabéns aos Steelers, porque sabia que ia precisar disso para ter alguma chance de jogar. Mais destaques positivos, senhores? Sim, Danilo, eu tenho vários destaques, na verdade, para essa partida primorosa. Eu queria mencionar o trabalho do Tyson Alualo, que após a lesão do Tweet, e até antes da lesão do Tweet, a gente sabe que o Alualo é sempre envolvido na rotação da linha defensiva. Ele estava ganhando os matchups contra a OL do Chargers bem tranquilamente, o que a gente espera, até mais do que a gente espera, na verdade, para um jogador backup. Então, ouso falar que talvez
tenha sido a melhor partida do Alu com a camisa do Steelers, e isso é que pode deixar a gente mais animado e tranquilo para as próximas semanas, já que o Tweet, infelizmente, veio a ficar fora da temporada. O Alu ele desviou o passe para interceptação do Devin Bush no início da partida. Então, como eu disse, ganhando os matchups e, de forma geral, dando todo apoio ao jogo terrestre do Chargers, que vinha bem na temporada com o Austin Ekeler, a volta do Melvin Gordon, e não teve a menor chance contra a defesa do Steelers. Um outro destaque, e isso, na verdade, sendo bem honesto, a defesa, como de forma geral, a gente pode dar destaques, com exceção de um nome que com exceção só de um nome que todo mundo já deve imaginar qual seja, do Ari Burns, mas aí deixa uma parte dos destaques negativos. Mas a defesa como um todo, ela tá muito bem e é impressionante. E isso fica muito perceptível quando você vai ver o All-22, tem o Coach Ken da partida, o que a presença, só o fato do Minka Fitzpatrick, a gente mal vê o Minka Fitzpatrick durante o jogo, ele tá meio sumido, né, não? A gente mal vê ele, mas é que é outra coisa quando um quarterback vê o Minka Fitzpatrick no fundo do campo, quando vê Sean Davis. O respeito que as defesas, que o ataque, na verdade, já bota em cima do Minka Fitzpatrick, que é incrível. O Steelers, na primeira semana, que eu não lembro, vários jogadores contra o Patriots sozinho na secundária, caminhando e andando, e parece que a gente não tem uma resposta para isso. E desde que o Minka Fitzpatrick chegou, basicamente não vimos mais esse tipo de lance acontecendo, salve determinados momentos da partida contra o Chargers, porque o Chargers já estava desesperado mesmo, tinha que ficar forçando bola no fundo do campo. Uma hora essa bola vai acabar entrando, ainda mais quando você tá enfrentando um quarterback Hall da Fama. Mas é incrível como o Minka Fitzpatrick, que está no fundo do campo, ele tem um range gigantesco. É de outro mundo o que o Minka Fitzpatrick trouxe para essa defesa. Então isso permite com que o seu front seven, o seu box, ele consiga ficar bastante mais preservado, podemos dizer, dar uma variedade maior de mandar jogadores em blitz, botar mais pressão, dar mais liberdade para os seus outside linebackers entrarem de fato no pass rush, dar mais liberdade para os seus inside linebackers poderem ficar protegendo a zona de conversão de primeira descida. Enfim, dá uma série de possibilidades de você ter um jogador do calibre do Minka Fitzpatrick na sua secundária. É isso que a gente vem vendo acontecendo. E caso dê merda de algum corredor vier passar, a gente tem a certeza que o Fitzpatrick basicamente vai estar lá para poder estar salvando eventual big play do adversário. Então, fica meu destaque para toda a unidade defensiva liderada pelo Minka Fitzpatrick, com exceção do Ari Burns e do Cam Kelly. Bom, continuando os pontos positivos da equipe, eu tenho que mencionar quem, na minha opinião, foi o MVP da partida, que foi, para mim, o Cameron Sutton. O nosso cornerback fez uma ótima partida, interceptou o Rivers ali já no final do jogo, fato esse que decretou a nossa vitória, mas antes disso, ele teve 3 passes defendidos, o que é um número muito bom, e um fato que talvez as pessoas não lembrem, é que no onside kick dos Chargers, foi justamente o Sutton que segurou a bola, e foi uma jogada até difícil para ele. Não foi um chute ruim, o chute foi bom, lá do kicker dos Chargers, e ele conseguiu segurar a carne, e mesmo com o impacto, mesmo com os jogadores adversários chegando nele, ele não soltou a carne, o que, claro, foi também essencial para nossa vitória. Então, fica aí um ponto positivo, um ponto positivaço para o desempenho do Cameron Sutton. E um questionamento. Bicho, por que o Art Burns ganhou a vaga do Steven Nelson e não o Cameron Sutton? Enfim, né? Fica aí o questionamento. É impressionante. É aquele negócio, bicho. Quem claramente salvou essa defesa foi Minka Fitzpatrick, mas como a decisão de quem vai jogar não é de Fitzpatrick, e sim do nosso queridíssimo coordenador defensivo, Keith Butler, ele não consegue tomar boas decisões. E aí faz um negócio desse. Problema quando você deixa o poder na mão de pessoas que não fazem ideia do que estão fazendo. Enfim,
Eu sei que a gente deu um destaque para a defesa como um todo, mas é impossível você não citar o jogador defensivo da semana. Jogador defensivo da semana ou calouro defensivo da semana? Ele foi o jogador defensivo da semana na AFC. Perfeito, nosso queridíssimo e caríssimo Devin Bush. #caro. Caro demais, porra. Caro demais. Uma interceptação, um passe desviado, mais um fumble recuperado, retornado para touchdown, jogando em todas as partes do campo, até em lances que a gente fica temerário, assim, de linebacker marcando tight end, marcando wide receiver, slot receiver, esse cara mais rapidinho, não teve problema. Bush estava lá e numa velocidade excelente. A única coisa que dá para falar mal de Bush, que aí é problema de calouro mesmo, teve uma outra semana, acho que na semana passada que ele teve aquele false start offside, eu nunca lembro, offside, completamente infantil, que toda a defesa estava ligada e até Cam Hayward veio dar um tapinha na cabeça dele para ver se ele acordava. Essa semana o vacilo foi uma falta de taunting. Não existe situação que você possa desculpar uma falta de taunting. Taunting é provocação. Nenhuma. Esse é o tipo de falta que você tem que ter sempre 0. Então, se existe alguma crítica ao jogo de Devin Bush nessa rodada, é esse. Mas de resto, script perfeito. Entrou como calouro. Os Steelers não tinha tradição de estar usando calouros assim, mas não tenho o que reclamar do jogador. Absolutamente não tenho o que reclamar. O Bush, ele é o único rookie defensivo na história da NFL a ter pelo menos 50 tackles, 2 interceptações, 1 sack e 1 touchdown nos seus primeiros jogos da carreira. É incrível o que o Devin Bush está jogando, está em todas as partes do campo, como você disse. Além do erro dessa falta de taunting, que você muito bem lembrou, ele também perdeu alguns tackles, mas perder tackle para rookie é normal. Quem não lembra do Chazier, logo no início da carreira, o Chazier perdia tackle atrás de tackle, ele chegava no backfield e não conseguia finalizar a jogada, enfim. É normal, isso vem ser desenvolvido. Felizmente, o Steelers passou, de fato, algumas temporadas sofrendo muito com isso. Hoje está mais controlado, podemos dizer, essa técnica de tackles, então não tem para que realmente se preocupar aqui. Então, Devin Bush, o melhor calouro da NFL em 2019, eu não tenho a menor dúvida disso. Muito bem, vocês têm destaques positivos ainda? Eu tenho. A oportunidade é essa. Eu tenho. Então dá-lhe. Eu tenho um outro destaque positivo. Eu acho que a gente não pode deixar de citar, por mais que possa não ter tido os melhores números do mundo, mas uma vez que o seu terceiro não, sendo honesto, o seu quarto quarterback, que foi como o Rodgers começou a história dele no Steelers, vai para o jogo fora de casa, e por mais que era um ambiente favorável a Pittsburgh, jogos na costa oeste, o Steelers rotineiramente não se dá muito bem. Vai enfrentar novamente uma defesa que tem bons jogadores, e você vai lá e consegue conduzir seu time para uma vitória, abrindo em determinado momento do jogo uma vantagem de 24-0. Você tem que dar créditos ao Devlin Rodgers, dentro de toda a sua capacidade, levou o Steelers à vitória, desde Ben Roethlisberger, a primeira vitória, ele foi o primeiro quarterback desde Ben Roethlisberger a dar uma vitória no seu primeiro jogo como titular. Então, ele foi o general do campo, como muita gente gosta de falar, dentro de campo, fazendo o suficiente para a gente sair com a vitória. No único momento que ele decidiu se arriscar foi mandando aquela bola mais longa pro Johnny Holton e que veio a ser interceptado. Então, uma hora o menino ia se empolgar, eu entendo o lado dele, mas só siga com o plano. Eu achei engraçado o Mike Tomlin falando, foi questionado a respeito da atuação do Devlin Rodgers e o Mike Tomlin só falou, pelo menos ele não nos matou. Então, tá tudo certo. Cumpriu o que tinha que fazer. Então, semana passada a gente deu uma menção honrosa ao Rodgers. Hoje, eu particularmente dou um destaque positivo para ele. Eu tenho mais um destaque positivo para esse jogo, que apesar dos stats não indicarem esse fato, para mim é uma daquelas situações que os números não dizem tudo, entendeu? O nosso pass rush, ele terminou o jogo com apenas um sack, que foi metade para o TJ Watt e metade para o T.
aquilo. Mas eu gostaria de também incluí-los nesse hall de pontos positivos, porque, na minha opinião, o pass rush fez um ótimo trabalho. Eles aplicaram muita pressão no Philip Rivers, especialmente no primeiro tempo, e apesar dessa pressão não ter resultado em stats, em números, em sacks, isso com certeza atrapalhou bastante o quarterback adversário e, como vocês falaram, garantiu essa grande vantagem que a gente conseguiu abrir. Então fica aí meu ponto positivo, talvez uma menção honrosa para o nosso pass rush, que apesar de não ter produzido tantos sacks como nas temporadas passadas, ou melhor, como nos jogos passados, teve um trabalho também muito bom nessa partida. Só comentando a respeito disso, bom destaque que você deu, Germano, e pro amigo ouvinte, sack muitas vezes acaba sendo um stat muito overrated. Isso se vê muito principalmente quando você está analisando o tape de college football, que é um dos melhores pass rushes da classe. Então, a gente tira até pelo histórico do Steelers nas últimas temporadas, a gente conseguiu quebrar recordes de sack e nem assim foi sinônimo necessariamente de sucesso na unidade. E uma vez que você também está enfrentando um quarterback Hall da Fama feito o Philip Rivers, sacar ele é eventualmente naturalmente muito mais difícil, porque ele já tem toda a expertise para soltar a bola, enfim, identificar determinada jogada. Então é realmente natural que isso venha acontecer, mas a pressão sempre estava nas costas dele e é isso que tem que contar. Bom destaque, Germano. Muito bem, então, gente. Artie Burns eu sei que é um destaque negativo enorme para os Steelers, a ponto de, na hora em que foi anunciada a lesão de Steven Nelson e que muito provavelmente ele seria o titular, todo mundo já se perguntou por que não outros jogadores, como por exemplo Cam Sutton, e a gente viu o desempenho de Sutton na partida, já foi até destacado aqui. Tem o que fazer com o Burns ainda? Eu não acredito que em 2019 a gente ainda precise falar desse jogador. O Burns não tem mais condição alguma de ser cornerback na NFL. A realidade é essa. Ele, depois de ser draftado, só vem mostrando que não tem condições, que não dá. A gente deu todas as chances do mundo para ele e ele não conseguia se destacar. Na verdade, se destacava, só que de modo negativo. Então, não vejo mais como ele possa, pelo menos aqui em Pittsburgh, ele possa ter um futuro na NFL. Ele pode ir para outro time, talvez ser um reserva ou algo do gênero, mas sinceramente, depois dessa experiência com ele, eu não recomendaria para ninguém. Talvez como um gunner de special teams pela velocidade dele, mas como cornerback, eu simplesmente não daria mais nenhum tipo de chance para ele. Eu achei interessante o Danilo comentando, falando 2019 e a gente precisando falar de Artie Burns. Realmente não acho necessidade alguma. Ele obviamente é um destaque negativo, mas a gente tem que parar para pensar, refletir. Destaque negativo ser quem bota ele em campo. Seja se for decisão do Kit Butler, seja se for decisão do Mike Tomlin. Destaque negativo tem para quem tá na sideline. Na verdade, Ricardo, eu vou até talvez complementar o que você falou. Destaque negativo é para quem dá a bola do jogo para Artie Burns. Obrigado, Germano. Muito obrigado. Saiba que você representa toda a Steeler Nation nesse momento. Também tem esse pequeno detalhe que ninguém entendeu muito bem a qual foi de dar a bola de jogo para Artie Burns. Obviamente a gente sabe que toda a história de superação do Burns, que não perdeu a posição de titular e tudo mais, mas não produz em campo, entendeu? Então a gente dá um crédito positivo porque o Randy Fitch, né, conseguiu pôr o Conner em posições dele ter sucesso nas corridas, assim como o Ben Snell. O destaque negativo tem que ir para quem está na sideline incomodando a defesa e que pôs o Artie Burns desde da sexta-feira, quando foi anunciado, o Burns se entregou que seria o titular do jogo. A gente sabia que o Philip Rivers ia logo atrás do Burns, era natural isso. E até eu, como sempre procuro buscar um entendimento por trás, imaginei, não, beleza, o Burns tem mais experiência jogando no outside, o Sutton de repente andando mais pra níquel e tudo mais, mas porra nenhuma. A gente viu o Sutton entrando no lugar do Hayden, foi primoroso. Então realmente não tem a menor necessidade de a gente ter iniciado o Burns. Se a gente tem hoje razoavelmente bons jogadores
no depth, podemos dizer, a partir do momento que você tem o Chris Sutton como reserva de luxo, você tem que botá-lo em campo, não esperar uma lesão para ele vir quando o seu time está sofrendo muita dificuldade. E usando o mesmo raciocínio, o destaque negativo seria o Kankeli, mas já bati muito no Kankeli. Então vai para quem bota ele em campo. Foi contra o Seahawks, foi contra o Ravens. Sei que no Ravens ele teve uma interceptação, que o crédito foi mais do Micah Fitzpatrick, que desviou o passe e a bola caiu na mão do Kankeli. É quem bota esse tipo de jogador na posição. Então não dá para o Kankeli realmente seguir entrando nessas jogadas assim na dime, como ele fez na terceira descida. Deixa o Mike Hilton em campo, bota o Quesanto no lugar dele e pronto. Bota seus melhores jogadores. Não tem para que ficar inventando um jogador que não tá entregando. Então, meu destaque negativo vai mais do que ao Quesanto, mais ao Wadi Burns e ao Kankeli, ao Tomlin e ao Butler por serem essa decisão. Eu não sei de quem é essa decisão, mas vai para ambos. Como destaque negativo, eu vou citar o Marquise Pouncey, o nosso center. Não é muito comum também a gente citar ele nos destaques negativos do jogo, mas não sei o motivo, talvez por não estar acostumado com o Rodgers ali como quarterback, mas durante o jogo ele teve vários snaps muito ruins. Snaps muito baixos, ou então muito altos, inclusive teve até um lance que era uma terceira para gol. O snap foi tão mal, foi tão ruim, mas tão ruim, que a bola passou direto pelo Rodgers, ele não conseguiu agarrar a bola, ele teve que voltar, fazer um scramble e jogar a bola fora. Inclusive foi uma ótima jogada do número 6, então fica aí esse destaque negativo para o Pouncey, que teve alguns snaps bem ruins durante o jogo. Eu espero que com o próximo jogo, com a provável volta do Mason Rudolph, que isso melhore, mas também tenho que admitir que depois desses snaps ruins, ele melhorou, ele foi normalizando, mas durante um pedaço ali específico do jogo, ele teve uma sequência muito ruim de snaps e que poderia nos ter custado a vitória, tendo em vista que o placar foi bem apertado. Muito bem, então, mas pelo menos vencemos. Eu ia citar aqui que a gente estava com uma folga tão grande que deu até para dar oportunidade para jogadores como Donte Moncrief voltar a aparecer. Teve uma recepção no jogo, foi só uma recepção que ele teve? Aí, Donte Moncrief, 2 passes na direção dele, uma recepção para 11 jardas, inclusive. É situação dessa que você pode... verdade. É situação dessa que você pode se dar o luxo de colocar o jogador pra ver o que é que você pode fazer. Mas, repito, eu acho que toda semana eu vou falar isso nesse podcast, já passou da hora de cortar Donte Moncrief e recuperar a nossa escolha compensatória, tá? Escutem o que a gente tá avisando toda semana, o que a imprensa já avisou toda semana. O Steelers vai perder a teórica compensatória de terceira rodada pelo Bell, porque vai manter Donte Moncrief até o final da temporada. E responsabilidade. Inclusive foi uma baita recepção, viu? Não foi fácil não. Foi, tudo bem. Mas eu prefiro uma escolha de terceira rodada do que Donte Moncrief. Não, por favor. Não tô nunca defendendo a permanência dele. Tô dizendo que a recepção dele foi até uma recepção difícil. Coisa que nos outros jogos, com recepções fáceis, ele não conseguia fazer. E aí nesse jogo, ele se esticou todo e conseguiu agarrar a bola. A gente devia ter notado que a partir daquele ponto, o jogo ia ser bom pra gente. Porque se até o Moncrief consegue fazer uma recepção difícil, é porque os ventos estão soprando a nosso favor. Falando em Moncrief, de jogador que já deveria ter vazado, eu tenho um destaque negativo nesse mesmo sentido. E já falamos sobre essa criatura em outros momentos. Uma criatura que eu não boto nem muita culpa nele, mas que hoje não agrega, na minha visão, absolutamente nada. E a gente mais perde do que ganha com ele no roster, que é o Ryan Switzer. Você não vê o Ryan Switzer hoje tendo algum retorno que vire o campo, você não vê o Ryan Switzer fazendo alguma recepção que possa talvez justificar ele estar ativo ainda no roster. Enfim,
O Russ Wilson tem uma coisa que é muito boa, que é aquela típica jogada que ele faz meio que um fake para enganar os jogadores no special teams e a bola eventualmente do touchback e veja a bola sair da linha de 5, 10 jardas, entendeu? Então, eu sei que os nossos special teams é um dos piores da NFL, não dá muito bloqueio para ele e tudo mais, não bota ele em posição de retornar, mas é um experimento que prendeu com a variação. Você não dá mais para ficar o Russ Wilson desde a temporada passada desse mesmo jeito. Então fez uma recepção na partida que foi a recepção só para não deixar o relógio parar, basicamente, que foi uma recepção que andou para trás. Então, eu fico com mais raiva do Switzer, porque é um cara que eu sempre defendi. Eu queria muito que ele ficasse no roster. Fiz malabarismo para deixá-lo no roster, na esperança, realmente não sei o que eu esperava na época dele, e você olhar semana após semana, por exemplo, o Deontay Spencer lá em Denver, fazendo retornos que botam o time em ótimas posições para poderem pontuar. E a gente tava com um cara aqui e a gente preferiu manter o Switzer, paciência, já foi. Então fica destaque negativo, que passa também pela mesma coisa, meio que do Can Kelly, do Ari Burns, a culpa é de quem acaba botando esse tipo de jogador e acaba insistindo nesse tipo de jogador em campo. Muito bem, então demos destaques positivos aos montes, mais destaques negativos. E vamos seguir em frente. O Steelers está entrando em bye week, então não temos uma semana normal. As pessoas estão de folga. Devin Hodges está em Saskatchewan com seu pai caçando patos. Ele tem todo o direito de fazer isso. O DJ da NBC continua, já está lá polindo o disco da trilha do DuckTales que ele teve que usar no jogo. Parabéns ao DJ da NBC. Mas a gente teve algumas notícias nessa semana. A mais impactante e pior notícia é a lesão do Stephon Tuitt, uma ruptura no músculo peitoral, que significa que ele está fora da temporada, e o Steelers já chamou LT Walton para completar o elenco e ocupar essa vaga aí de linha defensiva. Pesa, né, bicho? Pesa bastante. O Tuitt vinha sendo o nosso melhor jogador defensivo nessa temporada. Finalmente estava fazendo o que a gente sempre cobrou dele. Mas teve mais uma lesão. Então, pode me corrigir, inclusive os amigos ouvintes, mas eu tenho a sensação de que o Tuitt ainda não teve uma temporada completa. Todo ano ele se machuca. Pode ser uma lesão mais leve que tire ele de algumas semanas, enfim. Mas o Tuitt ainda não teve uma temporada basicamente que ele jogou as 16 partidas. É uma pena. Principalmente esse ano que ele vinha destruindo. Eu ia até comentar, vendo o jogo, eu lembro da pergunta do amigo ouvinte algumas semanas atrás se o Tuitt poderia ser considerado All-Pro, e eu tava pronto para vir falar no programa de hoje que após a partida contra o Giants que sim, eu tava pronto, eu mudo minha opinião. O Tuitt tá pronto para ser um All-Pro esse ano, mas agora, infelizmente, tem que esperar a produção pro ano que vem. Ricardo, só para registrar, só a primeira temporada ele jogou os 16 jogos, mas só 4 como titular. Depois 2015, 14, 2016, 14, 2017, 12, 2018, 14, 2019, agora 6 jogos. Pesa bastante. Como o Ricardo falou, o Tuitt estava sendo o nosso melhor jogador defensivo, estava tendo uma temporada realmente muito boa, mas lesões acontecem. É do jogo, é da vida, não tem o que fazer. Pensando sobre o que o time vai fazer para tentar suprir a falta do Tuitt, basicamente a gente vai ter que utilizar mais o Javon Hargrave e o Tyson Alualo, ali na rotação. Os dois rotacionando naquela vaga ao lado do Cameron Hayward. E essa chegada do LT Walton é basicamente para estancar, é basicamente para ter mais um corpo ali, mais um cara ali, para se precisar ele segurar um bloqueador, fazer alguma coisa nesse sentido. O Walton foi uma escolha de 6ª rodada em 2015, se eu não estou enganado, ou 2014, realmente não estou lembrado agora, mas passou todo o período o contrato de rookie dele aqui com a gente, e assim que esse contrato acabou, ele foi dispensado. Então, não vamos esperar muita coisa do LT Walton. Não sei quem vai ficar inativo, se vai ser o Walton ou o Isaiah Buggs, provavelmente o Walton, por ter chegado agora. Então,
vamos ficar de olho no que Danilo acabou de mandar aqui, que foi na 6ª rodada de 2015. É incrível a rapidez desse cara. Então, vamos também ficar de olho no Isaiah Buggs para ver se ele consegue se destacar, se ele consegue fazer alguma graçola, mas com certeza essa vaga do tweet vai ser objeto de uma rotação entre o Tyson Alualo e o Javon Hargraves. Acho que o Buggs não vai ameaçar os dois pela, entre aspas, titularidade, não. Só para completar o currículo incrível de L.T. Walton, ele esteve nessa pré-temporada com o Buffalo Bills, mas não ficou para o elenco final. Outra notícia que a gente tem, começou como expectativa, agora já está confirmado, Mason Rudolph já passou pelo protocolo de concussão e deve ser o quarterback titular dos Steelers quando a gente voltar na nossa bye week num Monday Night Football contra o Miami Dolphins. Se existe volta melhor, nesse momento eu não sei, mas existe um total de 0 controvérsia de quem vai ser o quarterback titular nos Steelers, né? Sim, o Tomlin foi a tradicional coletiva dele, mas conversou com a imprensa hoje na quarta-feira pela tarde e informou que não existe realmente controvérsia por questão do QB. Mason Rudolph vai ser titular uma vez que ele for liberado pelo protocolo de concussão. Como o Danilo falou, o Steelers, pela sua assessoria de imprensa, informou agora no início da noite dessa quarta-feira que o Mason Rudolph foi liberado por um neurologista independente. Ele treinou normalmente hoje, está liberado do protocolo de concussão, e se o Steelers jogasse essa semana, o Mason Rudolph seria o quarterback titular. Então, no próximo Monday Night Football da semana 8, teremos o Rudolph under center liderando o ataque de Pittsburgh. Perfeito, então eu imagino que todos os panoramas que a gente precisava dar para a torcida dos Steelers essa semana. Vou passar então para o nosso bloco querido de considerações finais. O ouvinte deve estar estranhando porque não tem perguntas da audiência essa semana, porque o episódio da semana que vem vai ser especial só com perguntas de vocês, basicamente. Já comecem a mandar perguntas pro @BlackYellowBR no Twitter, porque semana que vem vai ser só disso. Tá? Na verdade, esperem o tópico oficial, porque aí vocês concentram as perguntas todas num lugar só. Germano, suas considerações finais para o nosso episódio dessa semana. Bom, minhas considerações finais vão para o fato de que a defesa está em um nível que a gente não via há muito tempo. É uma defesa que está conseguindo gerar turnovers, está conseguindo pontuar, principalmente. Então, a defesa tem ganho jogos pra gente, a realidade é essa. Isso me deixa muito feliz, porque acredito que nós três temos começado a torcer para os Steelers quando a defesa era a principal unidade da equipe. Então, esses últimos anos foram um pouco atípicos pra gente, com a defesa caindo bastante e o ataque meio que chamando pra si a responsabilidade. Então, fico bastante feliz ao ver que a defesa tá começando a se reerguer, digamos assim. Temos um núcleo bom de jogadores jovens, comandados pelo Fitzpatrick, comandados pelo Devin Bush. Então, fico bastante feliz com essa ressurgência da nossa defesa. E agora, meu amigo, a temporada tá totalmente aberta. Vamos embora, vamos ter aí a bye week, depois teremos o jogo contra Miami e vamos ver, né? Quem sabe? Eu estou também com as esperanças renovadas quanto às nossas chances pelo final da temporada. O que uma vitória não faz, né não? Muito bem, Ricardo Rezende, despeça-se da nossa audiência essa semana. Já que hoje, especialmente hoje, não tem os tradicionais matchups, então me permita só estender geralmente mais um pouco e dar alguns destaques, vai ser apenas um. O primeiro, eu queria destacar negativamente duas coisas desse final de semana na NFL. A primeira, a gente não foi vítima dessa vez, mas a arbitragem da NFL nunca esteve tão ruim como está atualmente, é inacreditável. Quem não assistiu o Monday Night Football, Packers e Lions, foi uma das coisas mais desastrosas que eu já vi na minha vida acompanhando esse esporte. O Paulo Antunes representou muito bem e eu reconheço muito a postura que o Paulo Antunes teve durante a transmissão, em falar mesmo sem papas na língua em como uma das equipes estava sendo favorecida, né, no jogo. Então, o Al Rivero, ele já era para ter sido demitido há muito tempo e ele continua sendo o responsável pela arbitragem na NFL, que nunca esteve tão ruim.
positivo. Então fica um destaque triste por esse lado. A gente que gosta do esporte fica realmente triste em ver isso. Um destaque negativo, a gente brincou no início da torcida do Steelers ter invadido Los Angeles. A gente é bom, obviamente super legal isso, mas como é ruim para a torcida do Chargers ver isso. Uma franquia que foi basicamente sequestrada de San Diego para Los Angeles apenas por fins comerciais. A gente vê os dados de audiência do Sunday Night Football e San Diego foi a segunda cidade de maior audiência, só perdeu para Pittsburgh. Uma cidade que não abraçou de maneira alguma o Chargers. Não é foto que a gente vê os jogadores do Chargers frustrados, a gente vê um país todo perplexo com o que aconteceu no final de semana no estádio deles. Temos agora os amigos do Bolts Brasil, né? Isso, Danilo, na rede do Fambonanet, e eles no Twitter fizeram uma reflexão bastante válida sobre que tipo de jogador vai querer ficar na franquia dessa, porque o cara fica frustrado, o cara pode estar ganhando o que for e tudo mais, mas tem gente que gosta do palco, tem gente que naturalmente gosta de ter o apoio da torcida, e na NFL são apenas 32 franquias, não é um cenário muito comum ver um time jogando em casa toda semana com a torcida contra ele, basicamente, porque só vai a torcida adversária. Então, é triste ver isso pela histórica franquia do Chargers e a decisão de ter levado eles para Los Angeles. Mais uma consideração final. O Germano introduziu isso muito bem e eu faço questão de dar um reforço a respeito disso. Aproveitem um momento. Eu sei que o Steelers está 2-4, mas vamos procurar ter uma perspectiva positiva da temporada e tentar acreditar que o pior já passou. Alguns torcedores têm a mania de querer ver só o lado negativo e mais desmerecer o adversário do que dar crédito ao time. Eu sei que eu critiquei o Tomlin ao longo do programa, mas se você leva o seu time remendado do jeito que estava em algumas posições fora de casa e vence o time que foi para os playoffs na temporada de 2018, que a gente sofreu contra o Heinz Field, por exemplo, para ganhar em 2018 também, com o nosso time completo, basicamente. A gente vai lá e vence. Então, algo positivo a gente tem que tirar disso também para a temporada. Então, eu realmente acho que o pior já passou. Eu acho que a gente está muito na briga, e o melhor de estar na briga é que a gente está muito under the radar. Ninguém está lembrando da gente. Ninguém está lembrando do Steelers. E, portanto, frisar que a gente vai ter uma sequência agora de 3 jogos em casa. Vai pegar o Dolphins, vai pegar o Colts e encerra essa sequência em casa contra o Rams. Enquanto, por exemplo, o Ravens vai estar pegando o Patriots, o Seahawks e o Patriots nas próximas 2 semanas. 2 pedreiras para eles. Então, a gente pode terminar essa sequência de volta, literalmente de volta para a briga de seed e wildcard pela liderança na divisão. Eu estou bem animado com isso. Então, sejam positivos. A gente brincou tanto com o Germano nas últimas semanas, que o Germano Dalai Lama, mas realmente essa partida foi renovadora. Foi renovadora realmente para a gente, para a torcida como um todo. Então, espantem um pouco essa negatividade. Se você quiser ficar negativo, fique. Mas eu escolhi ficar no time de Germano. E vamos que a temporada só tá começando pro estilo. No episódio da semana que vem a gente entra em mais detalhes no resto da temporada, mas para deixar o nosso ouvinte com ares positivos nessa nossa bye week, a gente tem, como o Ricardo já falou, Miami Dolphins na semana 8, Indianapolis Colts na semana 9, Los Angeles Rams na semana 10, todos em casa. Mas aí a gente vai visitar o Browns, que tá basicamente com a mesma campanha que a gente. Basicamente não, literalmente a mesma campanha que a gente. Visita o Cincinnati Bengals, que tá pior do que o Steelers nessa temporada. Recebe o Browns, visita Arizona, recebe o Bills, e aí visita Jets e Ravens para fechar a temporada. Não queria dizer nada, mas tudo é possível. Se você quiser só acreditar, já dizia
a Xuxa. Com essa belíssima mensagem para os nossos amigos baixinhos e para o cara lá de cima, a gente vai fechando esse episódio do Black Yellow Brasil Podcast. Lembrando a vocês de seguirem no Twitter e no Instagram, @BlackYellowBR, acessar lá fambonanet.com.br/BlackYellowBrasil para conferir os textos na redação brilhantemente comandada pelo nosso amigo Zé Lopes. Deixa suas 5 estrelas lá no iTunes, um review caloroso e sincero, um abraço quentinho pra gente. Segue lá no Spotify também, recomende para mais amigos, ajude para que esse programa chegue para mais e mais e mais torcedores da Steeler Nation em todo o Brasil e em todo o mundo, porque eu sei que a gente sabe que tem gente fora desse país que tá ouvindo o podcast. Um grande abraço a todos vocês. Voltamos na nossa semana que vem para falar de bye week. A gente vai fazer um panorama do que foi a temporada até aqui, do que deve ser a temporada pra frente e responder um monte de perguntas de vocês. Um grande abraço e nos vemos lá. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. If you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. Choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.